Boa noite, hoje é dia 8 de abril, eu sou Renata Marques e você acompanha agora o Catanduva Sem Filtro. E eu preciso fazer um comentário, porque apesar de ser notícia o programa de hoje, esse é um tema que eu venho abordando há muito tempo e em respeito a você que me acompanha muitas vezes muito mais pelos meus posicionamentos e análises do que pela notícia em si, eu preciso comentar. Existe hoje uma narrativa sendo construída em nome da proteção da mulher. É o assunto que eu acho que eu mais abordo, que eu mais me debruço, porque junto com essa narrativa vem uma agenda muito clara de divisão, de guerra constante, de homens contra mulheres. O feminicídio, ele é o assassinato de mulher por razões da condição dela ser mulher. Mas quando a gente olha os dados reais, a maioria dos casos acontece dentro de relações, com histórico de conflitos, de violência ou convivência. Não estamos falando, na maioria dos casos, na maioria das vezes, de ataques aleatórios da rua, de atacar a mulher só pelo fato dela ser mulher. Nós estamos falando de relações que se tornam violentas, que têm um fundamento, uma causa, não é pelo fato de ser mulher. Então, talvez o mais honesto seria a gente tratar os números como eles são. Mulheres mortas dentro de um contexto específico e não transformar tudo em uma única narrativa simplificada. Como se as mulheres estivessem morrendo porque elas são mulheres, como se estivessem havendo uma perseguição. E antes que digam que isso é relativizar, é exatamente o contrário. É mostrar que o problema é ainda maior, que o Brasil é um país violento como um todo. Nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Cerca de 90% das vítimas são homens. E esses números podem ser pesquisados, são números oficiais. Eu repito, 90% são homens. Mas isso não vira pauta, porque não sustenta uma narrativa, não é interessante para a narrativa. E diante disso, se usa uma frase: a mulher luta todos os dias para chegar viva em casa. Mas os próprios dados mostram que a maioria dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, dentro de relacionamentos. Então ela chega viva em casa, o problema maior está lá. A guerra não está na rua, está dentro das relações. O que significa que estão construindo uma narrativa de medo, um medo generalizado, como se todo homem fosse um risco. Isso não é proteção, isso é distorção da realidade, é a criação do medo, é a criação de um problema para se vender uma solução, é uma prática muito usada. E aqui eu preciso corrigir um outro ponto que foi dito e que é grave, que São Paulo lidera a violência, e isso não é verdade. Segundo o Atlas de Violência, o IPEA, e o Anuário de Segurança Pública, São Paulo está entre os estados com menor taxa de homicídio do Brasil, cerca de 6 a 8 por 100 mil habitantes, enquanto estados como o Amapá e a Bahia, por exemplo, ultrapassam 30, 40 homicídios por 100 mil habitantes. Consegue entender a diferença quando a gente coloca por habitante? E hoje esses estados são governados pelo PT, pelo atual governo federal. Os dados não confirmam essa narrativa. São Paulo é o estado mais violento, que morrem-se mais pessoas. A luta deveria ser combater homicídios, combater violência, independente de quem morre. Nós não podemos escolher quem deve morrer mais, quem deve ser mais protegido. Mas ao invés disso se faz recorte de dados, ampliação de discurso, criação de divisão e ninguém questiona. Por quê? Porque quem vai contrariar uma pauta que protege a mulher? Depois de um discurso tão inflamado, de um pedido de socorro, quem vai fazer isso? Ninguém. E é exatamente por isso que quem questiona é rotulado. Mas e a preocupação com os homens, com os meninos? Qual o futuro desses homens? Porque hoje está se criando a ideia de que o simples fato de ser homem já começa a ser visto como uma ameaça. Todo homem é um potencial ameaçador. Nós estamos criando uma sociedade onde os homens têm medo de falar, medo de discordar. É essa sociedade que a gente quer viver? E isso é tão grave que é preciso que uma mulher
vem aqui dizer isso, que uma mulher tem que vir aqui defender um homem, porque hoje ele corre risco de falar isso. E para finalizar, eu quero trazer a pauta olhando para Catanduva. Catanduva perdeu a Casa Abrigo, um projeto real que ajudaria de verdade, que já estava aprovado, que já tinha sido anunciado, comemorado, mas que o executivo reavaliou e resolveu recuar. E o que ficou? E o que aconteceu? Só discurso. A gente não viu nenhuma cobrança efetiva. A mulher precisa de proteção real, acolhimento, independência, orientação, uma estrutura. O resto são frases de efeito, são narrativas. E me desculpe, mas são discursos que geram votos. Falar o que a mulher quer ouvir, algumas. O assassino da mulher, ele não está preocupado com conscientização. É uma triste realidade. O assunto é amplo, mas esses pontos precisavam ser ditos em respeito a você que me acompanha e sabe que eu não me calo. Eu tinha que vir aqui e trazer essa pontuação a vocês. E eu quero aproveitar para pontuar algumas situações que me chamaram a atenção na sessão de ontem. Apesar de não ser um comentário, são pontos que chamam a atenção e como hoje o programa está diferente, vamos abordar isso também. Foram 15 projetos aprovados entre unanimidade e maioria, e isso me mostra um cenário que começa a se desenhar praticamente 2 vereadores com um posicionamento, com variação aí talvez de 3, e o restante alinhado. E eu digo isso com muita tristeza porque não é ataque, é frustração, porque a minha expectativa era que fosse diferente. Teve um outro episódio curioso, que foi o pedido de vistas de um projeto pelos vereadores o Manuel Gol de Ouro e o Gordo, da comissão, mas após explicações do presidente da casa e uma suspensão de 5 minutos, o pedido foi retirado. O que mudou em 5 minutos? O documento que antes era necessário deixou de ser, ou já estava realmente no projeto e não havia sido analisado com atenção? Enfim, qualquer uma das opções é grave, é para se pensar. Um outro fato que me chamou a atenção, e depois você vai acompanhar isso logo mais, quando a gente coloca os vídeos na íntegra, foi o uso da tribuna, principalmente no momento lá do Pinga Fogo, onde as palavras mais repetidas da noite foi parabenizar. E isso me leva a uma reflexão, não tem nada de errado, mas como eu sempre trago aqui, será que isso não pode ser uma das causas que afasta o interesse da população em acompanhar algo que se torna cansativo, repetitivo e sem interesse popular? É para se pensar. E para encerrar, o que me chamou a atenção também foi a fala do presidente da casa ao tratar das verbas para o asfalto. Ele apontou como principal responsável também o governador. Atuou como advogado de defesa do executivo, na minha impressão. Mas isso acontece justamente em um momento em que o candidato apoiado pelo prefeito, o Marco Vignoli, faz uma movimentação clara ao tentar aproximar a sua imagem, a imagem do governador, após divulgar a sua filiação no Republicanos. Mas também, só mais uma das curiosidades que eu trago aqui, eu não vou me aprofundar nisso agora, porque isso traria uma análise mais completa, mais ampla, mas o registro precisa ser feito. Então, fica aqui as minhas considerações, as minhas impressões, e a gente tem muito que analisar. Agora sim, fica com sessão e resumo, com a fala dos vereadores na íntegra, sem corte, e tenha as suas próprias impressões e, principalmente, forme a sua própria opinião. Acompanhe. Nós falamos sempre, mas além das nossas falácias, digamos assim, eu trouxe também hoje dados, né? Não são somente nossas opiniões. E aí eu queria destacar alguns dados para vocês, porque se a gente for destacar todos, o tempo será excedido. Aumento de casos em 2025, foram registrados 1.568 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação a 2024, consolidando o maior número desde 2015. Cerca de 4 mulheres mortas por dia registrado em 2025. A cada 6 horas, aproximadamente, uma mulher morre vítima de feminicídio no Brasil. Cerca de 90% dos crimes são cometidos por parceiros ou ex-companheiros e quase 65% ocorrem dentro da residência da vítima. Mulheres negras representam 64% das vítimas e 70% das mulheres mortas têm entre 18 e 44 anos. Pequenas cidades têm registrado as maiores taxas de aumento da violência. Nos casos de estupros, o país também atingiu um novo recorde de número de casos de estupro de 2025. Uma pesquisa
do Data Senado apontou que mais de 3 milhões, quase 4 milhões de mulheres sofreram violência em 2025. E a cada 24 horas, cerca de 12 mulheres foram vítimas de violência letal, somando feminicídios e outros homicídios em 2025. A Lei Maria da Penha define 5 tipos de violência doméstica: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E os dados mais recentes evidenciam que, apesar da tipificação do feminicídio e da Lei Maria da Penha, a violência de gênero no Brasil continua em alta, exigindo ações contínuas de proteção. Foi pensando nesses dados e também no que nós sofremos todos os dias. Inclusive, tem uma fala da vereadora aqui na tribuna que me marcou bastante, que, além de todas as nossas questões, nós temos que lutar todos os dias para chegarmos vivas em casa. Então, foi pensando nisso que a gente chegou a uma conclusão de que, à frente desta luta, nós só temos mulheres. Então, fica aí, esse projeto de lei é um convite para convidar os homens a estarem conosco nessa luta, nessa linha de frente. Eu tenho um exemplo clássico em casa, porque vocês vão perguntar, mas como que a gente pode combater isso? E são nas ações diárias mesmo, além da nossa semana, né, Thaís? Em casa, o meu marido acabou com uma amizade dele porque esse amigo falou para ele que penetrava a esposa dele durante o sono, como se isso fosse algo normal. Então, tem muitas pessoas que ainda não sabem que isso é uma violência, isso é um estupro. E ali se acabou uma amizade. Ali a minha admiração, o meu respeito por ele aumentou 3 vezes mais, porque é isso que se deve fazer. São nas falas diárias dos homens, as falas diárias machistas, que devem haver do outro lado um homem combatendo, um homem dizendo isso é errado. Nós crescemos, é uma cultura, nós crescemos aprendendo que tais coisas são normais. Tanto que quando eu falei disso em casa, minha sogra falou, mas o que tem? É a mulher dele. E para ela isso era algo normal, porque é uma pessoa antiga, uma pessoa já de idade, e que talvez não tenha acompanhado as mudanças. Mas chega, basta, está na hora de nós gritarmos, e nós precisamos de vocês, homens, para gritarem conosco, porque não é um problema só nosso, é um problema de toda a sociedade, é um problema meu, é um problema seu. E eu espero que vocês entendam essa nossa dor e aprovem o nosso projeto. Bom, primeiro, gostaria de parabenizar a vereadora Laura pela proposição desse projeto, que é tão importante me convidar para essa coautoria, porque quando nós somamos lutas e vozes, a gente ganha potência na narrativa e, com certeza, o alcance se torna ainda maior. Eu sei que essa casa vai ser sensível à luta das mulheres, né, apesar de repetir aqui constantemente que as nossas políticas públicas ainda são muito pequenas. E uma das falas que o presidente teve, né, em relação ao papel do nosso governador, cortou-se uma verba milionária das políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. Não é à toa que hoje o Estado de São Paulo ele assume o ranking, assume a liderança dos casos de violência, né, desde o feminicídio até os outros tipos de violência que são tipificados. Então, quando a gente tem também a inércia do Estado, a gente vê o reflexo nesses números. A nossa cidade de Catanduva, ela fechou o ano de 2025 como sendo o ano mais violento para as mulheres e começou o ano de 2026 também como o ano mais violento para nós mulheres. E quando eu digo isso, com os dados que a Laura trouxe, porque muitas vezes a gente acha, e somos até descredibilizadas, quando a gente transforma a nossa luta em dor, mas isso aqui são dados. Tá? Então, se vocês procurarem no Ministério das Mulheres, tem, no Ministério dos Direitos Humanos, tem, né? Solicitar para a Polícia Militar, tem, nas reuniões do CONSEG, inclusive, na última que nós estivemos, né, Laura? Esse mês foi voltado para o tema da violência contra a mulher. Então, é muito fácil acessar esses dados. E essas questões acontecem aqui. Né? Então, quando uma pessoa questiona, mas a Maria da Penha não funciona, funciona sim. Inclusive, esse projeto, ele é fruto da Maria da Penha. Para quem não sabe, né, a ressocialização, trabalhar o agressor também faz parte da Maria da Penha. Então, é uma política pública muito importante. Nós temos que criar uma cultura de paz e uma cultura de educação aos nossos meninos desde a infância, para que eles tenham uma comunicação não violenta, para que eles aprendam a funcionalidade, que a masculinidade da criança não vai ser fragilizada, independente da cor que ela vista, do brinquedo que ela brinque, né, se ela vai dançar, se ela expressa a emoção ou não, e começar a ter o respeito, né, pelas nossas meninas, porque começa aí. E por que a gente tem que começar desde muito cedo, né, envolvendo as nossas crianças? Porque muitas delas vêm de uma realidade, de um contexto já de violência dentro de casa. Então, provavelmente, essas crianças e esses homens serão agressores porque vêm dessa cultura, vêm suas vós, mães, tias, mulheres que estão próximas, sofrendo tipo de violência. Então, não é uma questão aqui, vamos ter piedade, né, porque todo mundo merece uma segunda chance. Não, agressor tem que ser denunciado e tem que ser acompanhado para que isso não se torne reincidente. Porque quando a reincidência acontece, a gente acaba aqui noticiando casos de feminicídio que, infelizmente, viram estatísticas, né? E aí vocês vão perguntar, mas a violência não ocorre? A violência atravessa todo mundo todos os dias. Mas por uma questão estrutural, misógina e patriarcal que a nossa sociedade foi construída, nós, mulheres, estamos muito, muito mais expostas. E não importa a idade, né? Porque os casos de abuso infantil cresceram, os casos de abuso a mulheres idosas cresceram também. Então, a gente precisa pensar numa permanência e, como a vereadora Laura disse, convidar para que todos os homens assumam esse compromisso também, se informando, sabendo os tipos de violência, denunciar, como disse, aquele colega que teve uma fala, um posicionamento, teve algum tipo de comportamento com a esposa.
Não tem essa, tá? O pacto funciona muito bem entre eles, mas tem que ser um pacto que nos proteja, tá? Então, entre proteger o amigo e proteger a mulher que pode virar estatística, protejam as mulheres, tá? Então, esse é o nosso apelo, né, para os homens, já que são a maioria nessa casa, que são representantes de mulheres, que têm mulheres nas suas vidas. A gente traz de uma forma muito sensível, mas que não só o legislativo, mas que toda a sociedade abrace, né, essa causa que é tão importante. A gente não tem condição, somente nós mulheres, de combatermos a violência, né, quando a gente analisa os números. Por isso, o compromisso da campanha, né, para que os homens estejam engajados nessa luta também. E não só isso, todos os setores, a gente vê que existem muito mais rostos masculinos, muito mais homens do que mulheres, né, à frente de trabalho. Existem muito mais líderes hoje homens. Então, imagina a importância desses homens representando a nossa voz e a nossa luta. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Na Comissão de Finanças e Orçamentos, nós estamos com o parecer de 2 membros, o Manuel e o vereador Gordo, requerendo vista por 10 dias. Queria fazer um esclarecimento aos nobres vereadores da comissão, vereador Dr. Márcio e Dr. Ettore, e segundo o motivo, se me corrija se eu estiver errado, é em função de um documento que não foi enviado. Isso foi um entendimento da comissão. Nós tivemos um parecer do jurídico que dentro do projeto está contemplado o que vocês estão requerendo. É isso, vereador Marcos? Só para que vocês entendam, para que a gente não cometa erro e injustiça. Daqui é o impacto, que é o que ele exige. Então a declaração já está aqui, só para entendimento. A declaração está aqui, eles estão requerendo uma outra folha só com esses mesmos termos. Vocês têm esse entendimento, vereadores? Presidente, não foi enviado a declaração do ordenador. Não, é isso aí que nós estamos dizendo, vereador. Sim. Não foi enviado, mas está aqui, constando. Está aqui, ó. Está constando que tem. Declaramos nos termos que. Você chegou a ver esse parágrafo aqui ou não? Ele está protocolado, essa declaração? Não, está aqui no projeto. Não é que está protocolado. Vocês estão pedindo Presidente, uma folha em anexo, só com esses mesmos termos. É só isso. O presidente pode suspender a sessão por 5 minutos? 5 minutos. Suspende a sessão. Beleza? Beleza, quem? Como há número legal, meus vereadores e vereadoras, os vereadores, o Manuel e o vereador Gordo, entenderam o posicionamento desde o início do projeto, quando o nosso jurídico fez o parecer, que está contemplado aqui dentro do projeto. Então, quero consultar os vereadores, que nós vamos permanecer com o pedido de vistas, ou se Vossa Excelência vai retirar o pedido de vista. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu quero retirar o pedido de vista. Vereador Gordo. Sim, retirado. Então, retira. Senhor presidente, pedir licença a Vossa Excelência para já discutir o 05, o 06 e o 07, já nesse momento. São os 3 projetos complementares elaborados e enviados pelo senhor prefeito e que, de alguma forma, se conectam. O 05, que cria a unidade administrativa, né, o COPO, que é a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário. O 06, que reestrutura o controle interno. E o 07, que cria o cargo de analista jurídico. Por que eu digo que os 3, de alguma forma, estão juntos, né, conectados? Porque, de alguma forma, eles acabam por subtrair algumas atribuições, ou várias atribuições, da Secretaria de Finanças, levando muitas delas, né, aliás, temas essenciais aí para a gestão do município, seja ela com relação às dívidas, com relação à fiscalização, controle, todas elas ao orçamento, envolvendo inclusive PPA, LOA e LDO, dizem respeito aí às diretrizes orçamentárias do município a curto, médio e longo prazo, todas elas para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Então nós temos, de alguma forma, um enfraquecimento bastante substancial da Secretaria de Finanças e um fortalecimento, né, ou a criação, como eu até brinquei dizendo no gabinete, a Supersecretaria de Negócios Jurídicos. Então, esses 3 PLCs, acho que é difícil de mensurar a dimensão até onde ele vai alcançar o cotidiano, a vida do catanduvense. Eu creio, na verdade, não acho, tenho a minha convicção de que seria importante um projeto dessa magnitude, de termos mais tempo para discussão,
de ter mais tempo para trazer a coletividade, a população, para essa discussão e até mesmo aqui dentro da casa podermos discutir mais profundamente o impacto que essas leis ocasionam na vida orçamentária do município, principalmente, e no setor de fiscalização, que é o controle interno, que fiscaliza de forma geral aí todos os atos, ações do Executivo. A dívida ativa, controle interno, fiscalização das ações, todas elas atribuições agora, né, se aprovado o projeto, passam para a Secretaria de Negócios Jurídicos. É preciso avaliar, fiquei em muita dúvida com relação a muitas sobreposições de funções ou atribuições. Esse remanejamento de funções, pode haver sobreposição de função entre as secretarias, não deu para avaliar corretamente toda essa dimensão dessas alterações. E também sobre a questão do cargo, né, de confiança, né, ou vai ser criado aí no PLC 05, no COPO, e muitas vezes, dentro das atribuições ali, me parece um cargo muito técnico, que exige formação específica e que, no meu entendimento, deveria ser ocupado por um cargo de provimento por concurso público. Então, fica aqui algumas dúvidas. Eu acredito que, se aprovado o projeto, vai ficar complicado a gente poder avaliar, né, dentro desse pouco espaço de tempo, o impacto que vai ter relacionado principalmente às questões orçamentárias. Passa agora para a Secretaria de Negócios Jurídicos, por exemplo, todas as questões relacionadas ao PPA, que é o Planejamento Plurianual, né, que é a médio prazo para a organização das finanças do município, as diretrizes orçamentárias a longo prazo e também a Lei Orçamentária Anual, que especifica o orçamento em vigência já para o ano seguinte. Ou seja, a Secretaria de Finanças deixa de poder ser atribuição dela, diretrizes importantes do município, passando todas elas para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, acho que são projetos extremamente importantes. Não tenho a convicção ainda, né, da necessidade ou da viabilidade do projeto, como volto a dizer, né, como disse há pouco, acho que precisaria de um amadurecimento melhor do projeto dessa magnitude aqui pela casa. E fica aqui as minhas ponderações aos nobres colegas para a avaliação que faremos logo em breve. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos mais uma vez, senhor presidente, mesa diretora. Senhor presidente, em relação a esses 3 PLCs, na verdade, como já foi falado aqui, ele é um pacote que se complementa de reestruturação administrativa, né, dentro do Poder Executivo, que envolve planejamento, controle interno e estrutura jurídica. Eu analisei algumas cidades que têm esse cargo de controlador, por exemplo, na cidade de Colina, a promotoria exigiu que se fosse feito concurso público. Em Barretos, Ribeirão, como são cargos mais antigos, ainda se concentram em cargos comissionados. Mas aí, analisando um pouco melhor essa situação, tem uma decisão de um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, número 1264676 de Santa Catarina, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que firmou entendimento claro de que as funções de controle interno, por sua natureza técnica, devem ser exercidas por servidores efetivos, aprovados em concurso público e não por ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança. Na verdade, isso porque o controle interno exerce papel essencial na fiscalização dos atos da administração, inclusive do próprio Poder Executivo, exigindo independência técnica e estabilidade funcional para o adequado cumprimento de suas atribuições. Nós sabemos que tem uma indicação do Tribunal de Contas, mas já que tem esse entendimento, ao meu ver, isso tem que ser feito com cargo, com concurso público, essa função de controladoria no município. Então, por isso, para o pacote todo, PLC 5, 6 e 7, fica a minha indicação de voto contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Continue. Ocupa a tribuna. Gostaria de mandar um abraço para o secretário de Saúde, o Adriano. É um grande amigo nosso aí, atende as demandas da população e vem executando um ótimo trabalho na cidade. Parabéns, Adriano, o Serginho da Ambulância e a toda a sua equipe da área da saúde. E registre-se em ata a fala do vereador Gordo. Municipal, nossos convidados, né, o pessoal do Sistema S, o Senac, os representantes que estiveram aqui precisaram sair, o SESC, o Ivo, a Verinha, muito prazer tê-los aqui, aqueles que acompanham também pelas redes sociais. Eu vou pedir para que a comunicação coloque, por gentileza, um card. Inclusive, eu estou vestindo, né, o lenço com a estampa de quebra-cabeça, que é um dos símbolos, né, da neurodivergência, do autismo em específico. Nós estamos no mês de abril, o Abril Azul, que é voltado às discussões e o debate das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. E a tradicional caminhada, nós já estamos indo aí para a 5ª edição da caminhada pela conscientização do autismo. Esse ano o tema é Autonomia se constrói com apoio. A caminhada vai acontecer no próximo sábado, dia 11 de abril, na Praça da Matriz. Deixo aqui mais uma vez, né, todo agradecimento ao Padre Fábio, que mais uma vez, né, nos acolhe, nos recebe para esse momento tão importante. A concentração acontece a partir das 8h30 e a caminhada, né, deve sair ali por volta de 9 horas. Então eu deixo o convite a toda a casa,
a todos os colegas, a todos os assessores, a toda a comunidade e sociedade que está acompanhando essa sessão. Lá vai ter também uma praça de alimentação com toda a renda revertida. A realização é da Associação de Mães Ter Apoio e conta com a colaboração, com o apoio dessa casa, né, também da Prefeitura e de outros órgãos. Então, está ali fixado o convite, a gente vai encaminhar, vai postar nas redes sociais, inclusive com a equipe da comunicação da Câmara, e deixar esse convite tão importante, né? O abril não é apenas o período para se pensar em autismo, nas políticas públicas, nos serviços voltados para as pessoas, mas também para as suas famílias, né? Porque quando uma família recebe um diagnóstico de autismo, toda ela precisa de um suporte. Então, a caminhada ela é um marco, né? Para que essas famílias tenham ali também um momento de interação com seus familiares. E é muito importante a presença do setor público, já que essas políticas públicas que a gente tanto fala, né, nascem e passam por essa casa. Então, eu reitero aqui o convite. Agradeço desde já a casa, ao presidente, né, por nos conceder a equipe de comunicação e estar sempre aberta para o debate. Para que a neurodivergência continue ganhando sempre mais apoio, mais força, mais espaço, né, e para que as famílias que são, de fato, protagonistas nessa luta possam cada vez mais ser reconhecidas e apoiadas. E eu queria também, presidente, hoje, dia 7 de abril, é dia do jornalista. Quero parabenizar a todos os profissionais de imprensa, né, que consigam continuar o seu trabalho livres, com imparcialidade, noticiando, né, informando toda a sociedade. Né? A nossa imprensa já viveu períodos muito difíceis de censura, né, e os profissionais resistiram e resistem ainda bravamente. Então, eu deixo aqui a todos os jornalistas da casa, todos aqueles que estão sempre acompanhando o nosso trabalho também e comunicando, né, os nossos trabalhos, que é bastante importante. Então, fica aqui o meu abraço e o meu respeito a cada profissional do jornalismo. Obrigada. Conseguimos reunir todos os gestores da saúde do nosso município, estreitando esse relacionamento. Uma manhã de muito conhecimento. O objetivo da reunião foi entender como realmente funciona a parte operacional e administrativa da pasta, onde o secretário Adriano pôde ali explanar. Tivemos também a presença de um representante da Fundação, Padre Albino, gestor da UPA, coordenadores da UBS. E a comissão, talvez essa reunião nunca vista nessa casa, então foi uma manhã onde não vai ficar só nessa reunião. A comissão está ciente, iremos passar tudo o que aconteceu aos demais vereadores, porque eu acredito que todos os gabinetes recebem diariamente demandas referentes à saúde. E muitas das vezes nós ficamos de mão atada sem saber o que fazer. Então, essa reunião foi para adquirir informação, para conscientizar a população em virtude de tudo que está acontecendo mediante a saúde, a qual é prioridade. Também gostaria de parabenizar a Secretaria de Esporte pela iniciativa da Copa Gospel. Parabenizar o secretário Marco Braga, diretor Caio Fordiani, um evento curto, mas que levou um grande número de pessoas nas quadras em dia de jogo. Parabenizar todas as igrejas que participaram, inclusive a campeã, a Igreja Aliança com Deus. Que possamos ter mais edições de um campeonato referente envolvendo as igrejas. Também gostaria de parabenizar todos os envolvidos, onde essa semana teremos mais uma edição do Canta em Canta, um evento na nossa cidade que já virou tradição. E gostaria de destacar, em especial, na quinta-feira, é o Dia do Evangelho, onde teremos em Catanduva a Banda Morada, banda que tem levado um grande número de pessoas a celebrar e adorar a Deus. Então, essa banda estará em Catanduva. O show provavelmente começará por volta das 22 horas. E eu acredito que será um grande momento de avivamento em nossa cidade. Falando em adoração, gostaria que a gente estender o convite aos senhores vereadores e a todos que me ouvem neste momento. Em nome do pastor presidente Marco Buriola, gostaria que a gente estender o convite. A Igreja Batista Peniel estará inaugurando um novo templo na Rua Belém, no próximo dia 10 e 11, onde a igreja está avançando aí para poder abençoar o maior número de pessoas em nossa cidade. Então, está aí o convite. O culto acontecerá por volta das 22 horas, ali na Rua Belém, no centro da nossa cidade. Então, fica aí o convite. Vai ser um prazer poder celebrar esse momento juntamente com os colegas, nobres vereadores, caso possa estar presente. Sem mais para o momento, presidente, agradeço a oportunidade e que Deus possa continuar abençoando a nossa querida Catanduva. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Próximo.
Eu gostaria de pedir para que o pessoal da comunicação passasse o vídeo da reunião, como já foi citado pelo vereador Manuel Goldiouro, para que a gente pudesse passar um pouquinho como foi a nossa reunião e também trazer algumas explicações importantes acerca do que foi tratado juntamente com a comissão. A Comissão Permanente de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social da Câmara de Catanduva esteve reunida nesta segunda-feira, 6 de abril, com o secretário municipal de Saúde, Adriano César Araújo. Membros de sua equipe e um representante da Fundação Padre Albino também participaram. A comissão é formada pelos vereadores Pastor Júlio Zanini, Manuel Goldiouro e Ivan Bernardi. Objetivo alcançado, né? Recebemos aí todo o pessoal da saúde, também da Fundação Padre Albino, levamos as demandas, e tem muitas demandas, nós recebemos muita demanda, e ficou combinado de nós nos reunirmos, não somente na audiência pública para apresentar os números, mas também para a gente corrigir algumas coisas, para não esperar chegar até lá, para ter uma cobrança um pouco mais dura, um pouco mais ríspida, mas esse relacionamento que só agrega informações, relacionamentos, para que nós possamos trazer uma qualidade melhor na saúde para o município de Catanduva. Com certeza, foi bastante produtiva essa nossa reunião, né? Essa primeira reunião do ano, aqui com o secretário e com a diretoria da saúde. Isso aí quem ganha é a população, né? A gente hoje tirou várias dúvidas, questionamos o secretário em algumas coisas, então eu acho que o diálogo ele faz com que muitas das situações resolvam, né? Muitas pessoas não têm a noção, né, da demanda de tempo de atendimento. Hoje há muita gente, né, doente, muitas pessoas na fila. Então, nós cobramos o secretário cobrando também o setor competente. Eu acho que essa reunião ela foi, nesse sentido, positiva. O secretário municipal de saúde falou sobre a importância do encontro. Eu achei ótimo, né? Eu acho que foi pelo menos esses 3 anos que eu estou, é a primeira vez que acontece esse convite, então quero até parabenizar o doutor Pastor Júlio por essa iniciativa da Câmara. Eu acho que é muito importante. Nós estamos aqui hoje, o Legislativo, o Executivo e o Privado, né? Que a Fundação também teve presente, e pode ter certeza que é para encontrar soluções para a saúde de Catanduva e principalmente o munícipe, né? Atender. Então foi maravilhoso, foi ótimo, de verdade mesmo, fiquei muito agradecido com isso. O vereador Manuel Goldiouro e o representante da Fundação Padre Albino também atenderam a nossa reportagem e falaram sobre a reunião, que deverá ocorrer outras vezes. Sem dúvida, essa manhã, uma manhã muito produtiva, onde conseguimos sanar nossas dúvidas, adquirir informações que a gente não tinha acesso, e onde existe informação atrelada à conscientização, quem ganha é a população. É um encontro muito positivo a partir desse momento, né? A Fundação muitas vezes é o elo final dessa cadeia de atendimento, onde a gente tem a média e alta complexidade acontecendo para toda a região e principalmente Catanduva, que é a principal município. Todo esse impacto, todas essas engrenagens, tá certo? Impactam por essa comunicação. Então hoje é muito importante que a gente traz aqui uma discussão de integralidade. Como é que a gente consegue fazer com que os serviços se conectem, como essa comunicação flua e a gente consiga atender melhor este paciente. E aí traga para que a gente possa trazer essas cirurgias, todos os procedimentos de alta complexidade, que é o propósito da Fundação Padre Albino como prestador direto do Estado. Equipe de Comunicação Social, Câmara de Catanduva. Quero também agradecer ao Tiago e toda a equipe, né? Parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Servindo os vereadores dessa casa para poder trazer essa informação. Essa reunião da comissão, gostaria de comunicar a todos os vereadores, foi pela comissão para que nós pudéssemos levar e também buscar algumas informações para que juntos, logo na sequência, reunindo os vereadores, para quem não puder, os assessores, trazendo essas demandas, nós possamos ter uma eficácia nas informações. Então nós não queríamos aglomerar muito, e quando nós falamos da ligação entre a UPA, né, e o pronto atendimento, o atendimento básico, quando tivemos também com o diretor médico, Luiz Fernando Cola, para saber como funciona essa integração juntamente com o Padre Albino, para que nós possamos levar essa demanda e cobrar também. Então não é somente uma reunião para saber como funciona o sistema de saúde, mas que nós possamos levar as demandas e cobrar também. Porque às vezes quando se chega na audiência pública, nós chegamos com um turbilhão de coisas e na audiência pública nós não temos as respostas. Se nós enviarmos antecipadamente todas as demandas e as cobranças ao secretário de saúde, quando estiver aqui na audiência pública, ou até antes mesmo, ele se comprometeu de trazer todas essas informações, de repente na falta de um atendimento, ou até mesmo na falha do sistema de saúde. Hoje nós vamos tratar também e votar um projeto de lei que foi proposto por minha autoria, né, o projeto 019/2026, que fala do reconhecimento da prática do airsoft, né, do paintball. Para que as pessoas não se confundam, que não é arma de fogo, tá bom? É uma prática recreativa, que inclui homens, mulheres, jovens, é um jogo de foco, estratégia e equipe, tá bom? Que não é reconhecido, não tem muito reconhecimento, e por esse motivo ele impede os participantes, não incentiva os participantes de conhecerem um pouquinho mais. Já foi falado também, no final dos trabalhos, né, da citação do seu Antônio César Trace, para 1 minuto de silêncio, e é isso que eu gostaria de falar. Queria agradecer ainda os vereadores, né, o Manuel Goldiouro e o Ivan Bernardes, por participarem dessa reunião na segunda-feira. Muito obrigado, acho que essa participação e interação é muito importante. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela compreensão de todos.
campanha. Gostaria também, senhor presidente, de falar da nossa reunião ontem, liderada pelo pastor Júlio, da Comissão de Saúde dessa casa, né? O vereador Manuel, o pastor Júlio, o secretário Adriano, os representantes da saúde, né, da nossa cidade. Foi uma reunião bastante produtiva, o Dr. Cola, representando a Fundação Padre Albino. Então, é importante, né, o diálogo, a gente levar para as nossas demandas, né, porque o vereador é o olho, né, da população, tudo chega em nós, né, as informações, as notícias, as demandas, e é legal essa parte do diálogo, né, doutor Simval, que a gente pode levar, né, as nossas dificuldades e também ouvir, né, os empecilhos, tudo aquilo que trava muitas vezes de não acontecer, de chegar a saúde para todos os munícipes, né, pessoas que estão na fila, aguardando uma cirurgia ou uma consulta. Então, o diálogo é fundamental, é importante, é o que eu prezo pelo diálogo. Então, foi uma reunião bastante produtiva, podemos ouvi-lo, ele nos ouviu, levou demandas e, como o Manuel disse, não vai ficar só nessa reunião. A gente vai estar aprofundando nesse assunto, porque quem ganha é a população, né? Gostaria também, senhor presidente, de a comunicação passasse um vídeo. Nós recebemos ontem aqui a escola Colégio Catanduva. Eu queria mostrar esse vídeo para... O gabinete do vereador Ivan Bernardi recebeu alunos do Colégio Catanduva. 48 jovens do primeiro ano do ensino médio, acompanhados por 2 professores, estiveram na sede do Legislativo no dia 6 de abril e foram orientados sobre o cotidiano da Casa de Leis. Olha, foi muito bacana, interessante, a pedido do professor Leonardo e o professor Matheus, trazerem essas crianças aqui no plenário, né, na Câmara, conhecer. Já há alguns anos que acontece esse evento, né, eles virem para cá, e foi o que eu disse para eles, né, é muito importante essas crianças, esses jovens, eles já se interessarem, né, pela política, tudo passa pela política, foi aquilo que eu disse para eles, o nosso salário, a nossa água, tudo que acontece é através da política. Então a conscientização desses jovens, né, essa é a importância deles virem aqui, conhecer o trabalho do Legislativo, aquilo que nós fazemos. Então foi muito interessante e importante essa visita para eles aqui. Para o vereador Ivan, esses jovens que estiveram na Câmara poderão ser, num futuro próximo, agentes políticos, entre eles prefeitos e vereadores. Olha, foi aquilo que eu tentei despertar no coração deles. Enfim, esses jovens são o futuro, né? São o nosso futuro. Então, eles sentaram nas cadeiras, eu mostrei para eles o peso da responsabilidade de vocês estarem aqui assumindo esse papel e, por que não, já com essa consciência de poderem estar entendendo como que funciona todo o trâmite, né? Com uma consciência boa de estarem fazendo uma certa votação, votar tudo aquilo que a cidade precisa, o bem comum, né? Equipe de Comunicação Social, Câmara de Catanduva. Eu queria agradecer, senhor presidente, a nossa equipe de comunicação aqui da casa, sempre muito solícita, profissional, a Adriana, o Dr. Márcio, o Alex. O senhor não pôde estar por compromisso, né? Mas foi muito boa a visita. Sempre é interessante trazer esses jovens, né? Aquilo que eu disse para eles, né? Futuramente será eles que vão estar sentados aqui, né? E hoje as pessoas têm uma aversão à política. As pessoas criticam e não sabem o tanto que é difícil assumir uma cadeira dessa, né, presidente? O tanto que é responsabilidade. Então foi aquilo que no debate com o professor Léo, com o professor Matheus, que eu mando um abraço, que me procuraram para estar fazendo essa visita, a gente ficou questionando, falando, mostrando para eles a responsabilidade de uma cadeira dessa, do Legislativo, do Executivo. Falamos sobre os 3 poderes, né? Então foi muito bom. E que a gente possa fazer mais isso, senhores vereadores, que é muito importante despertar nesses jovens, que será o nosso futuro, né, para que possam tomar gosto e fazer as coisas certas. As pessoas nos criticam, hoje o político está bastante criticado, mas não é fácil. Para a gente tratar dos assuntos, administrar uma cidade, os recursos eles não são finitos, então é muito importante esse trabalho. Então eu queria agradecer aqui mais uma vez o Colégio Catanduva, na pessoa do professor Leonardo e o professor Matheus. Uma boa noite, muito obrigado. Parabenizar a equipe de saúde, através do nosso vereador Júlio, do Ivan Bernardo e da Maria Gota de Ouro, pelo trabalho magnífico que vocês fizeram. Viu? Próximo, tenho certeza que vou estar junto com vocês aí, porque eu achei que essa união entre todas as áreas da saúde é importante. E muitas vezes não há diálogo entre o hospital e o UPA, entre o UPA e a Secretaria da Saúde, então o paciente fica como perdido. E nós, como médicos, também sofremos com isso. Porque às vezes você pede uma cirurgia, mas um departamento aceita, outro não aceita, outro rejeita. E a gente sabe que quem está se prejudicando é o paciente. E mesmo com a vontade de realizar o procedimento, muitas vezes nós não conseguimos fazer devido a esse efeito burocrático e de mau entendimento na saúde. Parabéns mesmo. Eu queria também parabenizar a Fundação Padre Albino, que está cada vez desenvolvendo mais. Né? Fiquei contente com a presença do Dr. Cola aqui. A Fundação Padre Albino tem que ser o baluarte da saúde de Catanduva, né?
porque afinal de contas é lá que atende o SUS. Uma vez eu lembro quando eu comecei a fazer política, eu fiz uma estatística em Catanduva de quem tinha plano de saúde e quem era SUS. Apenas 5% da cidade tem um plano de saúde, que seria Unimed, Padre Albino Saúde e outros planos mais. Mas 95 pessoas, quer dizer, cada 100, só 5 tem plano de saúde. 95 é o SUS mesmo. Então, o que nós devemos ativar é o SUS para melhorar a qualidade de vida na saúde dos catanduvenses e região. Então, nós temos que investigar esses processos todos, fazer eles evoluírem, né? E desenvolver. Hoje, fiquei muito contente, porque eu tive na DRS, na Delegacia Regional de Saúde, 15, que é a nossa região toda, é a DRS 15. Estive lá falando com o seu presidente, o meu colega, doutor Baitello, e doutor Manuel, que são pessoas fantásticas que dirigem a DRS. Lembrando que nós perdemos muito já. A DRS regional era em Catanduva. Catanduva, nós tínhamos aqui a nossa DRS. Então nós resolvemos o problema de saúde toda aqui em Catanduva. Agora nós temos que ir a Rio Preto para resolver. Eu lembro que na época, quando houve essa transferência para lá, eles quiseram adoçar um pouco Catanduva, né? E colocaram o Renato Frati, que era um catanduvense, dirigindo a DRS lá em Rio Preto. Isso foi uma medida assim para o povo não ficar muito bravo, vamos dizer assim. Mas isso foi temporário, né? E agora nós temos que ir até lá. Mas são muito competentes, muito bacanas. E nós levamos lá hoje um problema sério que está acontecendo em Catanduva, que é com relação à saúde mental. Com relação, você sabe que as doenças mentais, as doenças de saúde mental estão aumentando cada dia mais. O autismo, por exemplo, as neuroses, as psicoses, os vícios, infelizmente, os viciados em drogas estão usando demais essas coisas e vai dando a deterioração mental, que vai terminar na saúde, logicamente. E nós fomos lá com a equipe do Mahatma Gandhi, da qual também quero parabenizar. A equipe que está dirigindo o Mahatma Gandhi hoje estão de parabéns. Realmente são pessoas sérias, estão levando a sério a saúde mental. E hoje no DRS, a aproximação que eu consegui fazer deles com a DRS foi muito, muito produtiva. A DRS se interessou muito, sabemos da dificuldade financeira grande que está passando o Mahatma Gandhi, e eles fizeram alguns brindes para a faculdade, por exemplo. Eles aumentaram os valores de atendimento. Se aproximar, os valores, tem valores de certos procedimentos que quase dobrou. Então, isso facilita muito, vai facilitar o recebimento do hospital para desenvolvimento deles, né? Foi também falado lá, então eles aumentaram também a cota de atendimento. Mais pacientes podem ser atendidos. E outra coisa que está se fazendo também é tornar independente a saúde mental da saúde geral. De tal maneira que, atualmente, tem uns pouquinho tempo atrás, a gente precisava internar um paciente no Mahatma Gandhi por doença mental, nós tínhamos que mandar via Padre Albino e o Padre Albino mandar para lá. Hoje já vai ser independente. Nós estamos lutando e vai dar certo. Vai ter um ambulatório de doenças mentais, com médicos atendendo lá no Mahatma Gandhi. De tal maneira que, se precisar, um paciente com qualquer crise psicótica, qualquer coisa que infelizmente precise de atendimento psiquiátrico, poderá ir direto, em breve, né? Vai estar indo direto e sendo atendido lá no próprio hospital por médicos especialistas. E quando vai para o Padre Albino, não é o especialista que atende. Muitas vezes tem que chamar o especialista, isso demora muitas horas, até dias. Já presenciei pacientes dormirem lá, para no dia seguinte o psiquiatra vir. É uma coisa assim muito triste. E agora não, isso aí já, graças a Deus, está terminando, né? Então foi muito boa a visita lá. Eu fiquei realmente muito feliz com a gestão atual de lá. A situação financeira está crítica, mas muito crítica. E como tenho um certo relacionamento em Brasília, já estou agendando uma entrevista online, né? Um diálogo online com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, foi falar com a assessoria dele, então mandamos documentos, em breve vai ser, para ver muitas pendências do hospital, que foram lá de acordo pelas US, porque além do hospital Mahatma Gandhi, tinha as US que eles tomavam conta. E essas US estão absurdamente negativas financeiramente. Inclusive os funcionários tentando na justiça, e sempre ganham, e a dívida aumentando, que vai se tornar inviável daqui a pouco. Então, está sendo vista oficial uma dicotomia entre essas duas estruturas para o hospital conseguir se desenvolver. Então, hoje foi um dia muito produtivo nessa área. Muito obrigado a todos, era isso que eu queria falar. Esta tribuna para parabenizar os aniversariantes da semana. Aliás, da semana que vem, né? Nossa cidade, Catanduva, completa 108 anos. E hoje também completa 8 anos a Arcos. A nossa cidade e a Arcos fazendo aniversário. Não poderia me furtar de estar aqui nessa tribuna para essas parabenizações. Mas, por falar em parabenização, queria cumprimentar aqui o Ivo, que está aqui conosco, a Verinha, o Marquinhos, lá do SESC, externar aqui já publicamente o reconhecimento a essas instituições que vocês representam. O SESC, eu costumo dizer, é um patrimônio do Estado de São Paulo, do Brasil, uma instituição que faz acontecer a cultura, o esporte, que dignifica, né, por onde está as cidades, os estados, e o Sistema S como um todo, SESC, SENAC, enfim, são entidades que fazem o desenvolvimento, o crescimento e trazem lazer, desenvolvimento social, enfim, aprimoramento profissional, enfim, é uma mistura
de fatores que elevam as cidades por onde vocês estão. Então, parabéns ao SESC, aos nossos representantes aqui do comércio, o Ivinho, deixar um abraço aqui também para o Carlinhos Longo, um grande amigo, José Carlos Mota também, que estão sempre defendendo o comércio das nossas cidades e fazendo com que o nosso desenvolvimento aconteça. Parabéns a todos, deixando aqui externado o registro publicamente. Parabéns a todos vocês. Queria falar da Arcos, deixar aqui um abraço ao Dr. Wagner Ramos de Quadros, um grande amigo, Dr. Wagner, que tem se dedicado à construção desta entidade mãe. A Arcos congrega inúmeras entidades do nosso município e da região, fazendo com que nós tenhamos uma organização que serve de modelo para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Tem feito dela uma referência nacional do trabalho pelo terceiro setor. Completa hoje 8 anos, eu tive o prazer, o privilégio de ter feito a lei, declarando de utilidade pública, reconhecendo a Semana do Terceiro Setor, nesta semana, onde a Arcos completa mais um ano de existência. Então fica aqui o reconhecimento ao Dr. Wagner, o reconhecimento aqui também ao Newton Marto Vieira da Cruz, que atualmente preside a entidade, e que eles possam continuar com este ânimo, com este vigor, para que possam fazer as transformações na vida dessas entidades que transformam a vida em coletividade do nosso município. Depende do terceiro setor, principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que mais necessitam do apoio do poder público, e essas entidades, elas se revestem desse poder do com o terceiro setor, do poder das prerrogativas da iniciativa pública, e fazem esse serviço em nome da municipalidade. Então, a essa entidade, o nosso reconhecimento, e que possam continuar nessa trajetória de transformação da vida em coletividade. E, por fim, parabenizar a nossa cidade, 108 anos de uma senhora cidade que acolhe aqueles que aqui nasceram, os seus filhos natos, e aqueles que, como eu, um dia aqui vieram e adotaram essa cidade como se de fato fosse sua. Um amor incondicional. Catanduva, cidade feitiço, e esse nome se dá, esse apelido se dá justamente por isso. As pessoas aqui chegam, se apaixonam e não se esquece jamais, parafraseando aí o nosso belo hino nacional. Então, falar de Catanduva, voltando aí nos seus primórdios, Cerradinho, Vila Adolfo, o desenvolvimento que chegou com a chegada também da Via Férrea, que hoje se transformou num problema para a cidade, mas que a Via Férrea trouxe o desenvolvimento para que nossa cidade pudesse crescer, se desenvolver. Já pertenceu a Jaboticabal, já fizemos também parede meia aí com Rio Preto, mas enfim, é uma cidade que cresce, que se desenvolve, que acolhe e que tem muitas virtudes. Temos um setor comercial forte, temos um setor industrial reconhecido por inúmeras frentes, seja do setor sucroalcooleiro, das indústrias de ventilador, de transformação, enfim. Uma cidade que tem feito do setor de serviços também, na área de saúde e tantos outros setores, uma referência aqui na nossa região. Então, Catanduva apadrinha várias cidades aqui ao entorno, e falar de Catanduva é falar de uma cidade que acolhe, que cresce, que se desenvolve e que mora no coração de todos nós. Então, uma cidade formada por pessoas honestas, trabalhadoras, e ficamos aqui fazendo votos que tenhamos sempre uma gestão administrativa do nosso município, sempre preocupada com a cidade, e possamos aí rogar a Deus que tenhamos novas gestões empenhadas na transformação da nossa cidade. Obviamente, com um corpo de legislativo como o nosso, também disposto a trabalhar e transformar a nossa cidade sempre para o bem comum. Então, numa noite onde tiro aqui a minha fala para parabenizar a nossa querida Catanduva, rogo a Deus bênção sobre essa cidade para que possamos sempre ter uma cidade cada vez mais acolhedora. Parabéns também a Arcos e a todos que dessa cidade fazem parte. Presidente, era isso, uma boa noite a todos, muito obrigado. Mas também eu quero destacar aqui uma visita especial hoje, seu presidente, da minha noiva Larissa, está de férias, resolveu vir na sessão hoje com a gente. Essa vida de vereador é um tanto quanto corrida, eu brinco que é tiro, porrada e bomba, o tempo todo é cobrança, e a família acaba se envolvendo nisso, e se a gente não tiver o apoio das pessoas que estão próximas, a gente sozinho não consegue. Senhor presidente, eu venho falar a respeito de um assunto aqui, que não é novidade na cidade, mas a gente fica um tanto quanto perdido em relação a isso. A questão do asfalto em Catanduva. A gente vê bastante relato de pessoas aí que até acidentes sofrem, danos ao patrimônio, e às vezes a gente fica sem um norte para conversar com o munícipe, porque a gente vê, por exemplo, nas leis orçamentárias do município não tem uma clareza em relação a esse investimento, ao que vai ser feito, a quantidade que vai ser feita. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, fizeram 12 mil metros de recap. 12 mil metros dá o recap que foi feito na Avenida Olímpia. Às vezes parece um absurdo, mas não é o tanto talvez que a cidade precisa. E quando a gente vê nessa situação que chegou hoje a malha viária de Catanduva, isso na verdade não aconteceu da noite para o dia. Então é preciso que a gente tenha, por parte do Poder Executivo,
uma clareza no planejamento das ações que serão tomadas para retomar o recap, a normalidade do asfalto da nossa cidade, porque a situação que nós chegamos, ela não acontece do dia para a noite. O recap, ela é uma despesa corrente. Eu preciso de tempo em tempo recapear a malha viária da nossa cidade. Então, ao longo desse período, e também entendo que isso veio já de outras gestões, mas precisa dar uma atenção especial nisso. E agora tem outra situação, senhor presidente. O senhor anda a cidade também, preste atenção. Parece que por trás de um buraco que se abre, sempre tem um trabalho mal executado ou mal fiscalizado da SAEC. Parece que acabou de fazer um asfalto, vem a SAEC, abre um buraco e fica ali aquela valeta. Nós aprovamos uma reestruturação da SAEC e foi nos falado de um dos pontos que iria aumentar a fiscalização dos trabalhos executados pela SAEC. E aí agora nós estamos aqui, eu estou aqui como vereador e como munícipe cobrando. Aonde está essa fiscalização? Porque não dá para a gente fazer um trabalho, ruas que foram recapeadas ou que foi feito um tapa-buraco bem feito, e a gente sofrer com o mesmo problema de um trabalho mal realizado pela SAEC. Às vezes parece que acontece que nem no setor privado. Parece que você tem um departamento que joga para um lado, um departamento que joga para o outro, cada um ali puxa a corda para um lado, mas na verdade quem está no meio ali é Catanduva. Então precisa acertar essa situação para que o serviço seja bem executado, senão a gente não vai conseguir progredir. Tem uma outra situação, senhor presidente. Eu não consegui achar a documentação no portal Transparência a respeito desse recap que está sendo feito ou desse trabalho que está sendo feito. Vou dar um exemplo aqui, Avenida Barcelona, próximo à minha casa. Em fevereiro, janeiro ou fevereiro do ano passado, foi feito o recap no primeiro lance. O mês passado, eu fui lá e constatei que o asfalto já está esfarelando. Fizeram um tapa-buraco, nenhuma das partes fizeram ali o corte, arrumaram certinho, mas mais para baixo não fizeram o serviço corretamente. Agora eu pergunto, com 1 ano e 3 meses do recap feito, quem pagou esse remendo? Será que foi o município? Será que foi nós que pagamos isso? Isso não tem garantia? Será que o recap dura 1 ano só? Então a gente precisa trazer essas questões para que o Poder Executivo possa se manifestar e dizer, olha, a verba é essa, a destinação é essa, o plano é esse, porque as pessoas ficam cobrando o vereador e o vereador não tem dinheiro para fazer tapa-buraco, o vereador não tem orçamento para fazer recap, então a gente fica no meio desse fogo cruzado porque às vezes não tem uma clareza na informação e nas ações que vão ser feitas ou se tem algum planejamento estratégico. Então fica aqui a minha cobrança em relação a isso, com muito respeito, com muita responsabilidade, para que nós possamos entender qual é o plano, qual é o planejamento em relação ao asfalto da nossa cidade. Aí, por outro caminho, senhor presidente, a gente vê também muitas pessoas reclamando aí da multa, placa quebrada. Infelizmente, por exemplo, os motoboys que andam o dia todo na malha viária do jeito que está aí, né? Fica difícil você manter a placa, por exemplo, ali sem um trinco, alguma coisa, nada justifica, mas é uma situação complicada. Então fica aqui o meu questionamento em relação ao planejamento para reestruturação, para reforma, para recap e para tapa-buraco da nossa cidade. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente, muito obrigado. O governo do estado tem empenhado 40 milhões para recap. 40! E esse governo que aí está, não libera esse dinheiro para Catanduva. É fácil nós cobrarmos da prefeitura. É fácil. Nós temos que saber o fundamento. E essas ruas que já estão contempladas ao governo do estado, elas não podem entrar no novo recapeamento, porque elas já estão destinadas lá. Então, vereador Davis, se Vossa Excelência não tem esse conhecimento, quando alguém te questionar, o senhor responde dessa maneira que é o correto. Um governo do estado que não libera nada, é um governo que não olha para os municípios. Se você conversar com qualquer prefeito do estado de São Paulo, vai reclamar desse governador. 40 milhões. É dinheiro? Muito dinheiro. Dá para se fazer muito? Dá para se fazer muito, mas não se faz tudo. A prefeitura não tem condições dela suportar o que tem que ser feito no recap. Se não vier dinheiro do governo, não faz. E esse governo não libera o dinheiro. Será que ele vai liberar agora, nas vésperas das eleições? Será que agora ele vai contemplar Catanduva? Então, vereador David, nós também somos bastante questionados. Mas essa informação que eu estou passando a Vossa Excelência e aos vereadores que aqui estão, saibam, e, né, aproveitando até a oportunidade aí dos deputados de vossos partidos, que façam uma gestão lá com aquele governador que está aí. Pega o deputado de vocês aí, vai lá, vamos fazer uma reunião,
Vamos lá reivindicar para que libere verba para Catanduva, que já está empenhada. Já está empenhada. Só falta boa vontade da liberação, mas não libera. Não libera. O que esse governador fala? Eu não preciso do interior. Eu não preciso do voto do interior para ganhar as eleições. Se esses prefeitos, nobre presidente, doutor Simval, tivesse o mínimo de vergonha na cara, virava as costas para esse homem agora. Virava as costas, porque todo mundo reclama dele. Todos os prefeitos reclamam. Ele não atende prefeito, ele não atende reivindicações. Agora, próximo das eleições, é claro que algumas demandas ele poderá mandar para a cidade para fazer passar aquele mel, né? Dar aquela pintada, né, nas coisas. Então, senhores vereadores, nós sabemos das dificuldades, sabemos que é difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. É simples, vereador doutor Simval. A gente vinha aqui cobrar, mas quando você passa a ter um conhecimento e passa a participar um pouco mais da administração, nós sabemos as dificuldades. É muitas dificuldades, é muitos problemas. É dia inteiro problema. Não tem um, senhor presidente, que leva uma solução. Todos levam problema. Eu não sei como o prefeito aguenta. Apesar que ninguém pediu para que ele esteja lá. Ele quis por vontade própria, né? E qualquer prefeito de qualquer lugar. Mas não é fácil. Criticar é muito fácil. Como é fácil vir nessa tribuna aqui ou qualquer outro lugar, para a imprensa, para a rede social e falar o que você quiser. Agora, senta lá. E eu gostaria, viu? Gostaria um dia, senhor presidente, de estar aqui, aonde eu estou hoje, e ter vereador dessa casa que estaria sentado lá. Ei, nossa senhora. Aí, tudo que você está dizendo aqui hoje, nós íamos ver como que seria o futuro, senhor presidente. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos os presentes que nos acompanham, vereador David, eu vi Vossa Excelência, coincidentemente, no dia que você estava lá na Avenida Barcelona, com o seu assessor Márcio, quase ali na esquina do restaurante, ali com uma pessoa mostrando. Eu passei na hora, mas mexi, o senhor não viu na hora. Mas tem reclamações. O que nós sabemos, vereador David? A empresa vem e faz o serviço. Geralmente, o asfalto, ele dá chama-se borrachudo, na linguagem deles. Faz o asfalto, passado um tempo, acontece lá que Vossa Excelência disse aqui. Ele deteriora ali, e aí tem que ser feito um remendo. Mas pelos contratos, que eu acredito que deva ter junto à prefeitura, a responsabilidade é da empresa. Porque se a empresa for lá fazer o serviço, ela tem que vir fazer a manutenção. Eu não sei qual é o prazo. Se é 1 ano, se é 2 anos, eu não sei ou se cada contrato existe um período específico. Mas é isso aí. Não é fácil. Não é fácil. É fácil nós tacarmos pedra, é fácil nós criticarmos, né? Eu acho que é um direito que nós temos também, né, de atender os nossos eleitores, atender as demandas da nossa cidade, mas nós temos que ter muita responsabilidade também nas respostas que nós damos para as pessoas. Eu não quero e não devo crucificar ninguém. Eu não tenho esse direito para fazer isso com ninguém, desde que eu tenha a verdade. E a verdade ela tem que ser dita. As pessoas têm que saber da onde vem e da onde é o erro. Porque é muito fácil, senhor presidente, nós falarmos aqui sem provarmos. Ou falarmos, pior ainda, sem o conhecimento. Muito obrigado. Foi isso, uma sessão longa, com ordinária, extraordinária, vereadores se posicionando, falando na tribuna, o que é muito bom. E eu quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui, que gostam do nosso trabalho. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E que Deus os proteja.